Deus abençoe. Eu quero chamar a nossa irmã Michele. Ela vai estar trazendo a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu aproveito, né, a Michele estará pregando. Como muitos outros aqui da igreja que fizeram seminário, não é porque quem prega só quem faz seminário, não. Mas a Michele é uma das últimas alunas aí, não foi? Do nosso seminário. E o seminário não forma realmente pregadores, né? Mas tenho certeza que a Michele fez o seminário porque ama a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa irmã. Deus, nós te louvamos pela vida da Michele, Senhor. Pela vida do Paulo, pela vida das crianças. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós a colocamos sob teus cuidados, como já temos orado. Que o Senhor seja com ela, Pai. Que o Senhor seja conosco também ao receber a tua palavra. Para que todos sejamos edificados e abençoados mediante a ação do teu Espírito Santo, Pai. Pois só o teu Espírito Santo pode, Senhor, promover essa edificação para a nossa vida. Entregamos tua serva em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que toda a igreja pode dizer amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela misericórdia e pela oportunidade que Ele nos dá, né, de estar ministrando a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade enorme, né? Quando qualquer pessoa falar da palavra do Senhor é muita responsabilidade, porque é do Senhor, né? Se a gente falar alguma coisa errada, a gente está falando alguma coisa errada da palavra de Deus, né? E aí é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada, Beth. Também agradecer ao pastor Marcos, né? Os demais pastores pela confiança, porque para subir aqui no púlpito, né? Tem que confiar muito, né? Alguém para trazer a ministração para a igreja tem que ser de muita confiança dos pastores. Eu agradeço, né? Por isso. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em 1 Samuel 17. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre coragem e posicionamento, né? Um pouco do que a própria igreja vem falando, né? Eu não vou falar de Neemias, mas é de um outro corajoso, né? Que se posicionou e teve coragem para enfrentar um gigante. Lá em 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Né? Aqui a gente vê uma história muito conhecida, né, que tem muitos pregadores que eles falam sobre essa passagem aqui. Aqui a gente vê Davi, né, que foi um dos principais aí no Antigo Testamento, né, que foi de onde Jesus mesmo, né, veio da linhagem do rei Davi. E só que aqui nesse relato aqui que a gente leu, ele ainda não era rei, né? Davi ainda não tinha assumido o reinado de Israel, mas ele já havia sido ungido, né, como rei, e aqui ele se vê, né, diante de uma situação onde todo o Israel está ali parado, né, paralisado, com medo do gigante Golias, né? Só que eu acho que é importante a gente voltar lá um capítulo antes, que é lá no 1 Samuel 16, que é onde Samuel unge Davi, né? Samuel ele fica muito triste por causa de Saul,
né, porque Deus havia rejeitado Saul, né, por causa das práticas que ele fez. E Samuel ali ele fica entristecido e o Senhor pergunta para Samuel, né? Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei, né, como rei de Israel. E aí o Senhor fala para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, que lá eu vou ungir o novo rei de Israel, né? E aí ele vai até lá, pega o chifre, né, com óleo para poder fazer a unção do novo rei. E chegando lá, né, Samuel chama Jessé, pede para Jessé trazer os filhos dele e que ele e os filhos dele se consagrem, porque eles iriam fazer um sacrifício ao Senhor, né? E aí Samuel não, Jessé, ele chama os filhos dele, né? E onde Davi não está nessa primeira reunião, onde Jessé traz os filhos dele, eles se consagram. E aí Samuel ele começa a perguntar ao Senhor, né? Jessé ele apresenta o primeiro filho. E aí Deus fala, não é esse, né? Samuel, ele vai lá, né? Ele tendo a visão do rei Saul, né? Que era um rei muito forte, né? De boa aparência. E aí Samuel está achando que o Senhor vai escolher bem parecido com o atual rei, né? De Israel. Só que não é assim, né? O Senhor não vê como o homem vê, né? Às vezes a gente vê uma pessoa muito influente, né, de boa aparência, acha, não, aquele ali é muito usado pelo Senhor, né, e às vezes nem é dessa forma, né, porque a gente não conhece o pessoal de cada um, né, a gente não conhece a intimidade de cada pessoa com Deus. E às vezes aquela pessoa ali que a gente às vezes não dá nada, né, não tem muito envolvimento, né, de ficar falando, de ficar se expondo, é aquele realmente que Deus está olhando, né, que é diferente, que Deus está escolhendo para poder fazer uma grande obra. E aí Samuel, ele vê o primeiro filho de Jessé, e aí ele traz, né, aí o Senhor fala, não é esse, né, que a gente pode ver aqui, ó, lá no versículo 6. 16:6. Quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí depois ele foi chamando, né, filho por filho, ali de Jessé, e nenhum daqueles filhos o Senhor ungiu, né? E Samuel estranhou, né? O Senhor não me mandou ir para a casa de Jessé, que o Senhor iria ungir um dos filhos dele. E até agora, né, o Senhor rejeitou todos. Cadê o rei? Né? Imagino eu, Samuel, pensando, né, se questionando. E aí ele pergunta para Jessé, Jessé, acabaram-se os filhos? E aí Jessé fala para ele, não, ainda tem mais um, né? O caçula ali é o filho meio que rejeitado, né? Ou seja, eu fico me pensando, né? Por exemplo, os pastores vão orar pela família. Eu nunca deixaria um filho meu de fora dessa unção e dessa oração, né? Vamos abençoar a família da Michelle. Vem todo mundo para cá, né? Não vai ficar nenhum filho meu de fora, porque todo mundo tem que receber a bênção de Deus, tem que estar junto. E aí a gente vê, Jessé não chamou Davi, né? O profeta foi, mandou todos os filhos dele e eles se consagrarem, e ele não chama Davi. Davi continua lá tomando conta das ovelhas. E aí ele fala, não, tem mais um, né, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Né? E aí ele faz todo mundo ficar esperando, né, o Senhor, enquanto Davi não chega, nenhum deles senta-se à mesa para poder comer. E a gente vê, né, o cuidado, né, do Senhor, quando ele escolhe, né, ele faz aqueles outros, né, que todo mundo estava esperando, ficarem aguardando ele chegar, né, a gente vê a importância que o Senhor dá para quem ele quer fazer a obra dele, né, quem ele quer mostrar ali o propósito, né, porque ele tinha um negócio diferente com Davi, que ele não tinha com os outros.
E aí, a partir desse momento, né, Samuel unge Davi, né, assim que Davi chega, ele é ungido rei de Israel. Só que no dia seguinte, né, quando eu era mais nova, eu sempre imaginava, né, quando eu lia a história de Davi, eu imaginava assim, Davi foi ungido rei, e no dia seguinte ele está assumindo o reinado. Mas não é assim que acontece, né? A gente vê, Saul, ele continua no reinado, e Davi não, Davi volta para as atividades dele, continua cuidando das ovelhas, né? Ele não deixa de fazer nada do que ele estava acostumado a fazer. Ou seja, às vezes o Senhor, ele dá uma palavra para a gente, né, uma direção, uma promessa, mas não vai ser no dia seguinte que a gente vai tomar posse, né, que vai assumir aquela promessa que o Senhor nos deu. Às vezes vai demorar um tempo, né? Davi, provavelmente naquele momento que ele foi ungido, ele não estava pronto para assumir o reinado de Israel, né? Ainda Deus precisaria prepará-lo, né, tratar algumas coisas com ele para poder ele estar pronto para assumir o reinado de Israel realmente como rei, né? E aí a gente vê essa passagem e Davi ele continua ali, né? Provavelmente, né? Eu imagino, né? Na Bíblia não fala isso, mas os irmãos dele provavelmente deveriam caçoar dele. Você foi ungido rei, mas olha o que você está fazendo, né? Você continua tomando conta das ovelhas, você continua rejeitado aí, né? Mais para frente a gente vai ver que quando Davi, né, ele vai em direção à guerra, né, onde os soldados eles estavam posicionados, né, contra os filisteus, um dos irmãos dele zomba dele, né? O pai dele manda ele ir até aonde eles estavam posicionados, que eles estavam em guerra, né, contra os filisteus, e eles estavam lá há 40 dias, né? A Bíblia aqui, já no capítulo 17, ele vem falando que Israel, eles estavam há 40 dias lá, já para poder guerrear contra os filisteus, e o pai de Davi manda ele ir até o acampamento para ver como é que os irmãos de Davi estavam. Manda ele levar, né, mantimento, pão, né, para os principais lá, para os responsáveis do exército. Davi vai, né, porque Davi ia e voltava do campo lá, né? E aí, chegando lá, ele se depara com a situação, né, do gigante Golias afrontando todo Israel, né? Que quando a gente fala assim, Israel, né, o exército de Israel, quem era o exército de Israel? A gente logo pensa, era quem? Era o exército do Deus vivo, né? Só que não, Golias ele estava lá ameaçando, né, o exército de Israel, o exército de Deus vivo, mas ninguém tomava uma decisão, ninguém fazia nada com relação àquilo. E Golias continuava lá zombando deles, chamando mais um. Durante 40 dias, Golias pediu um homem para poder guerrear contra ele, né, que Israel entregasse lá um soldado para poder guerrear e começar a enfrentar ele. E aí, no início do capítulo 17, a Bíblia ela é bem clara, né? Ela enaltece lá as características de Golias, para a gente ver que realmente não era, né, qualquer pessoa, não era qualquer soldado, né, do exército filisteu que estava. Lá no 4, né, a gente vê falando, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava uma capa, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E aqui o tempo todo ele está afrontando, e o exército de Israel com medo. E aí a gente trazendo para a nossa vida, né, a gente vê muitas vezes gigantes, né, se posicionando na nossa frente e a gente se acovardando, né, ficando com medo ali de enfrentar aquela situação, né, da gente passar por cima. Realmente, às vezes a gente fica paralisado, fala assim, não quero, isso aqui não é para mim, né, quem sou eu, né, para poder enfrentar
esse gigante aqui de 2,90 m, né? E todo Israel estava ali. Saul estava com medo também, né? Saul não foi lá enfrentar Golias, né? O rei de Israel. O que é se esperado do rei da nação? Que se posicionasse, fosse lá, não Golias. O que você está falando aqui da nação onde eu sou rei, né? Saul não, continuou lá, né? Nenhum daqueles que estavam ali posicionados fez nada. Eles continuaram com medo, todo dia eles iam lá, se posicionavam, né, todos de armadura, vestidos, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E aí Davi chegou, escutou, né, e aí começou a perguntar para os outros soldados, né, que estavam ali, e eles falaram o que o Saul havia prometido para quem desafiasse o gigante. Né, Saul ele havia prometido que ele daria a filha dele em casamento para quem tivesse coragem de enfrentar Golias, que isentaria de impostos, né, a família de quem enfrentasse, né, tivesse coragem. E aí Davi, ele falou assim, eu vou, né? Ele perguntou assim, quem é esse incircunciso, né, para poder afrontar o exército de Israel, né, o exército do Deus vivo. E aí Davi, ele, né, fica totalmente indignado. E é o que a gente precisa fazer é isso, né? Quando a gente vê alguma situação que a gente fique travado, né? Fique com medo, fala assim, esse gigante é maior do que eu posso enfrentar. A gente acreditar e confiar quem está do nosso lado, né? Quem a gente é exército de quem, né? A gente não faz parte da nação de Israel, mas o Deus de Israel é o nosso Deus, é em quem a gente tem que confiar. E é Ele que está do nosso lado em cada situação, em cada batalha. É Ele que vai guerrear com a gente, né? A gente não vai sozinho à guerra, né? E muitas vezes a gente vê um gigante, uma situação que a gente fala, é impossível, né? Se a gente estiver sozinho, é impossível. Mas com Deus não é impossível, né? Porque o Senhor, Ele já liberou várias promessas, né? Que Ele estaria com a gente, que Ele iria à nossa frente, que Ele protegeria, que onde a gente pisar o nosso pé, Ele nos daria, né? Tudo isso o Senhor já havia prometido para o povo de Israel. Só que eles esqueceram da promessa do Senhor. E aí, quando ele pergunta incircunciso, né, Davi estava lembrando ali da promessa que ele havia feito ao povo de Israel, né, porque a nação de Israel, eles têm, né, um hábito, né, lá desde antigamente, Moisés, né, Abraão, toda criança que nascesse, com 8 dias, ela deveria ser circuncisada. Eita, que agora travou. Como? Circuncidada, isso aí, obrigada. E aí, com 8 dias de nascido, ele deveria, né, passar por esse procedimento para mostrar o quê? Que essa criança pertencia ao Senhor. Essa criança era da nação de Israel, abençoada por Deus e que Deus guardaria. Isso era uma aliança que o Senhor fez com Abraão. E Davi, ele perguntou, quem é esse incircunciso? Ele não faz parte da aliança. Não é da nação de Israel. Ele não tem a mesma aliança que a gente tem com Deus. Por que esse pessoal aqui está tudo com medo? Né? Por que está tudo aqui, ó, covarde? Por que eles estão parados? E aí ele fala, quem é esse incircunciso? Eu vou, porque ele sabia quem estava do lado dele. Ele sabia que ele pertencia, né? Ele sabia que ele tinha a aliança que aquele do outro lado não tinha. E aí ele vai, né? Ele se posiciona. E o irmão dele, né, quando ele fala que vai, o irmão dele é o primeiro a tentar parar ele. Né? E a gente vê muito, bem parecido com o que a gente viu na festa da igreja, né? Falando de Neemias, né? O povo que tentava parar Neemias, falava mal, e Neemias continuava no propósito dele, né? Continuava na caminhada dele, do que Deus havia colocado no coração dele. Mesma coisa aconteceu com o irmão de Davi. Né? Deixa eu pegar a parte aqui que ele fala. Aqui, ó, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ou seja, o irmão dele, que é da casa dele, né, que deveria ser o primeiro a apoiar ele, né, apoiar o propósito dele, e a apoiar que ele enfrentasse o gigante, né, era o primeiro que estava lá contra ele, fazendo com que ele desistisse.
E às vezes a gente vê muito isso, né, na nossa vida. Tem gente que não quer ir, está com medo, não tem coragem para desafiar o gigante e está tentando parar quem tem coragem, quem está ali posicionado para poder enfrentar, para fazer o que Deus colocou no coração, né, para seguir o propósito dele, para fazer a obra dele, mas tem aquele que não quer ir, mas ele está tentando parar quem está aí, né? Que a gente não seja esses, né, que está tentando parar aqueles que estão tentando fazer a obra do Senhor, né, da melhor forma e seguir o que Deus colocou no coração, né? Que a gente venha dar força, né, para quem está caminhando, né? E a gente também não venha dar ouvidos, né? Davi ali, em nenhum momento ele brigou com o irmão dele, quando o irmão dele falou isso para ele. Ele, na verdade, não, ele apenas fugiu, né? Saiu ali, né? Se desviou do irmão dele e continuou o caminho dele. Por quê? Porque ele sabia que o irmão dele estava tentando atrapalhar o propósito dele. Né? E aí ele falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver com o meu propósito, eu vou seguir no propósito que eu vim, que é derrotar ali o gigante que está afrontando o meu Deus. E aí ele sai, né, deixa o irmão dele para lá e segue, não, eu vou lá enfrentar essa batalha, né, vou enfrentar esse gigante, e ele segue, deixa o irmão dele para lá. E aí depois, né, ele se apresenta a Saul, né, quando Saul vê que ele iria enfrentar o gigante. Saul também questiona, né, também tenta paralisar ali os planos dele, né, os planos de Deus na vida dele. E aí, lá no 33, ó, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Né, aqui, Saul, ele tenta lembrar Davi do tamanho do problema que ele está vendo, né, do tal tamanho disso aqui que você está querendo comprar. E aí depois Davi, Saul ele não conhecia a história de Davi, né? Saul ele não sabia que ele havia sido ungido rei e que no futuro tomaria o trono dele. E aí ele tenta parar Davi. Só que Davi, o que ele faz? Davi ele vai lembrar Saul do que aconteceu, né? Davi ele recorda que Deus, desde o início até ele chegar naquele momento, o Senhor estava com ele. Por quê? Porque aí ele vai contar para Saul, né? Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Ou seja, ali ele mostra para Saul, né, um pouco da história, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, essa pessoa aqui não tem condições disso. A gente não sabe da história de vida dela, né? A gente não sabe de onde ela saiu, né? Do que ela teve que enfrentar para ela estar naquele lugar ali, né? O que ela teve que deixar de abandonar para ela poder seguir o que Deus colocou no propósito da vida dela, né? Quais são os planos que o Senhor tem para ela? Ela teve que abandonar muita coisa, ela teve que lutar, né, contra muita coisa. E isso aqui, né, Davi ele não havia se esquecido. Ele sabia realmente quem que levou ele até ali, né? Quem que protegeu ele, quem que estava com ele enquanto o leão e o urso estavam atacando as ovelhas. E aí você vê que é um diferencial, né? Uma pessoa que tem uma postura, né? Ela tem um posicionamento ali. Porque mesmo quando não tinha ninguém vendo, né? Lá quando ele estava cuidando das ovelhas, ele ia atrás, né? Ele tentava resgatar a ovelha dele, que foi onde Deus, né? Provavelmente Deus se agradou do coração dele. Ah, aqui não tem ninguém vendo, não tem púlpito, né? Não tem Instagram, não tem foto, né? Aqui, Senhor. Não tinha nada disso. E ele estava lá tentando proteger a ovelha. E aí, né, imagino eu, se ele fazia isso, né, com as poucas ovelhas que tinha do seu pai, imagine o que ele não faria com a nação de Israel, né? Por isso que ele foi ungido rei ali no lugar de Saul. E aí, né, após isso, Saul, ele... Não, beleza, então você ganhou, matou o urso, matou o leão, então pode ir lá contra Golias, mas coloca aqui a minha armadura, né? Coloca aqui meu capacete, né? A minha proteção. Cadê? Aí ele foi falando aqui, olha. Lá no 38, ó, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E aí Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar,
pois não estava acostumado com aquilo. Ou seja, a gente pega Saul, né, que havia sido rejeitado por Deus como rei, tentando vestir, né, Davi, que seria o novo rei, só que ele estava tentando vestir Davi da forma dele, né? Davi, ele foi preparado pelo Senhor, mas ele não deveria assumir igual Saul estava, né? Ele não deveria se posicionar para a guerra vestido de outra pessoa, né? E aí a gente vê muito isso, né? A gente tentando ser igual tal pessoa, tentando ser igual, tentando fazer a mesma coisa que uma outra pessoa faz. Na verdade, às vezes, Deus não quer isso para a nossa vida, né? Ele quer usar a gente, trabalhar com a gente de uma forma diferente. E a gente tem que entender o que o Senhor quer para a gente, o que o Senhor quer para a nossa vida, né? E não ali colocar, né, uma armadura, se vestir de outra pessoa, né? Davi, ele sabia a identidade dele, né? Ele tinha certeza ali de quem ele era e do propósito que Deus colocou no coração dele. E aí ele tira toda aquela armadura, né? Ele vai sem armadura nenhuma. E aí ele pega o cajado dele, né? Pega ali a funda dele, pega as pedras e vai contra Golias, né? E aí quando Golias vê, né, ele deve ter achado graça, né, um menino novo, jovem, rapaz, a gente está aqui 40 dias, não se apresentou um soldado de Israel, né, nenhum valente, nem o rei Saul se apresentou, aí vem esse menino, esse jovem aqui, tentar me destruir, né? Provavelmente, quem que ele está pensando que é, né? Vai ter nem muita graça essa batalha, né? Que a gente vê muito isso, né? E aí ele fala, cadê? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Ele falando, né, que ele derrotaria Davi, também tentando paralisar mais uma vez, né? A gente vê o tempo todo ali, quando Davi ele se posiciona, né? Quando Davi ele fala que ele vai enfrentar o gigante, muitas coisas aconteceram para tentar parar ele, né? Para tentar que ele não fosse, né? E aí a gente vê que aqui em nenhum momento a gente vê, né, o profeta Samuel falando com Davi, a gente não vê nenhum sinal milagroso, né, falando para Davi, vai lá, enfrenta o gigante, né, porque eu vou estar com você. O Senhor, em nenhum momento aqui nessa história, ele falou com Davi para Davi ir, né, e a gente, como igreja do Senhor hoje em dia, às vezes a gente fica esperando muito o Senhor, né, Senhor, né, eu não vou fazer isso, o Senhor tem que me dar um sinal, né, o Senhor tem que... Às vezes a gente escuta o pessoal falando, parece até simpatia, né? Se o Senhor derrubar 3 cocos ali, é porque o Senhor está confirmando, né? Se o Senhor fizer isso, é porque o Senhor está confirmando, é porque eu preciso fazer. E aqui não, Davi, ele em nenhum momento ele teve nada, nenhum sinal, não teve trovão, não teve raio, não teve nada para falar que ele deveria enfrentar. Ele, por conta própria, ele sabia da identidade dele, sabia que ele já tinha sido ungido rei de Israel, e quem era aquele lá que estava ameaçando a nação que ele havia sido ungido, porque ele já havia sido definido como rei, né? Ele apenas não tinha assumido, mas ele acreditava nas promessas do Senhor, né? Ele acreditava ali no que Deus prometeu para ele através de Samuel, e ele tomou posse, né, daquela palavra e se agarrou a ela. Então, ele sabia que Deus é que estaria com ele ali. E aí ele vai até o filisteu, né, joga a pedra bate na testa dele, o gigante cai, né, Golias cai em terra, e Davi pega a própria arma do gigante para poder matar ele, né. Tão engraçado que ele pegou, né, ele não foi com nada dele, ele caiu, né, e Davi ali ele ainda não deu por finalizado, né, ele realmente foi lá, caiu no chão, pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante, né? E aí é o que muitas vezes a gente também deixa passar isso, né? Às vezes a gente acha que venceu uma batalha, né? Às vezes venceu um pecado, uma dificuldade, e a gente não termina aquilo, né? A gente precisa concluir realmente aquilo ali para o Senhor e cortar, né, de vez o que tem atrapalhado, né, o nosso caminhar com o Senhor. E
E a gente precisa realmente finalizar o nosso propósito, né? Porque o Senhor, ele fala que na Bíblia, né, que ele não tem prazer naquele que retrocede, né? Ou seja, Davi foi e aí o Senhor, ele não espera isso, né? Que a gente retorne, né? Que a gente desista do que a gente começou. E Davi, pelo contrário, né? Davi foi até o final, matou o rei, o gigante, né? O filisteu que estava ali ameaçando toda a nação. E depois disso, né? É onde começa a trilha dele, né? Para poder assumir o reinado de Israel, né? E a gente vê esse trabalhar de Deus e um posicionamento diferente, né? Um posicionamento ali que ele não esperou nada para ele poder fazer, né? Ele sabia quem ele era e ele sabia quem estava do lado dele, né? Do lado da nação. E que a gente possa, né, meus irmãos, ficar não amedrontado, né, diante das dificuldades, né? Às vezes a gente vê, né, por exemplo, eu estou com um problema no meu casamento. Meu irmão, às vezes o Senhor quer que você tome uma ação ali para poder restaurar o teu casamento. Às vezes o teu filho está perdido, né, tá indo, se perdendo no mundo, se perdendo nas drogas, mas às vezes falta uma posição nossa, né? A gente que trabalha com jovem e adolescente, a gente vê muito isso, né? Por exemplo, tem muito pai que fala assim, meu filho não está indo na igreja, não está não sei o quê. Mas o próprio pai, às vezes, não está aqui dentro da igreja, né? E a gente vê isso. Mas como é que o irmão, ele vai... Como é que o jovem, né, o adolescente, vai vir para a igreja? Como é que ele vai ter ali uma comunhão com o Senhor, né? Vai ler a Bíblia em casa, vai estar orando com o Senhor se ele não vê o exemplo dos pais, né? E esse, né, até um cuidado que eu e o Paulo a gente tem, né? A gente tem um receio muito grande porque os nossos filhos são pequenos. Como é que a gente está sendo exemplo dentro de casa, né? Será que os nossos filhos estão vendo, né, esse passo? Eles estão se espelhando na gente ou não? A gente está deixando, né? Está sendo passivo ali com o que esperando que Deus haja, né? E ao invés de são atitudes nossas, né, e ações nossas que muitas vezes a gente não toma, né? E até em Moisés, né, a gente vê quando Moisés estava passando ali saindo do Egito, o povo reclamando, vê o mar na frente, e Moisés pergunta, Senhor, o mar está aqui na frente, e Deus fala para ele, Moisés, por que está clamando a mim? Diga o povo que marche, ou seja, eu já falei para vocês que eu vou entregar a terra prometida, por que vocês estão parados? Né? Só segue. E aí a gente, muitas vezes, dentro da igreja, né, dentro da casa do Senhor, a gente está como a nação de Israel, o exército de Israel, parado, sem tomar nenhum tipo de posicionamento, e o gigante zombando da gente, né? Que a gente não venha ser dessa forma, né? Que cada um venha tomar o posicionamento e o propósito, né? O que o Senhor definiu para a gente, o que o Senhor definiu para as nossas vidas, que a gente venha assumir realmente esse caminho aí, né? E esse plano, né? Que a gente venha nos entregar, né? Para que o Senhor venha nos usar e salvar outras vidas, né? Que é o nosso objetivo. O Senhor, ele já está batendo, né, as portas, né? O Senhor já está próximo ao retorno dele. E o que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito para o Senhor? O que a gente tem entregado para Ele, que o Senhor tem nos pedido? Realmente a gente, né, tem entregado? Até a própria salvação, né? A nossa salvação, ela é pela graça, né? O Senhor já fez o que a gente não poderia fazer, né? A gente não poderia morrer na cruz, a gente não conseguiria se salvar. Mas o Senhor, Ele pede, né, que para ser salvo, o que a gente precisa fazer? Declarar, né, que Ele é o nosso Senhor. Né? Ele falou, né, na Bíblia, aquele que me declarar perante os homens, né, eu o declararei perante Deus, perante o meu Pai. Mas aquele que me negar perante os homens, né, eu o negarei perante meu Pai. Ou seja, é tudo ação, tudo envolve ali uma ação da pessoa. Mesmo o Senhor se entregando na cruz, a gente tem que ter a nossa participação, né? A gente precisa ter a nossa parte, né, na salvação, né, que a gente espera. Amém, irmãos? Peço desculpa aí qualquer erro, tá? Qualquer coisa errada aí, mas estamos aí. Espero que o Senhor tenha falado aí aos corações de vocês. Vocês possam guardar aí e a gente ter um posicionamento aí para o que Deus espera. Amém?